O Vitruviano Podcast nasceu da vontade de conversar com pessoas interessantes a partir da perspectiva de alguém que não é especialista, mas se interessa por diversos assuntos. A minha perspectiva, para que seja compreensível e enriquecedor para todos. Os 2 primeiros episódios foram muito bem sucedidos e fomos muito elogiados tanto pelos convidados quanto por vocês. Foram mais de 200 mil visualizações nas diversas plataformas onde a gente postou tanto os episódios completos quanto os cortes. Hoje damos mais um passo na busca do bom conteúdo. O Vitruviano Podcast se torna agora talvez o primeiro podcast itinerante do Brasil. Não importa a cidade, estado ou país, onde tiver bons convidados, com boas histórias e um bom conteúdo, a gente vai até lá. Tá começando mais um episódio do Vitruviano Podcast e hoje é um episódio especial, é o nosso primeiro episódio itinerante, né? Acho que a gente não tem que ficar limitado à nossa condição geográfica para ir atrás de pessoas e conteúdos, né? Boas histórias, pessoas interessantes. E é por isso que o Vitruviano Podcast hoje desembarca em Vitória, Espírito Santo. A gente andou alguns quilômetros aí para conversar com essa pessoa, mas tenho certeza que vai valer a pena. A gente tem a honra de receber Viviane aqui da XYZ. Viviane, muito obrigado de coração por ter topado, né, participar disso daqui. É um projeto que eu acho que tem tudo a ver com você. À medida que a gente for conversando, você vai perceber isso. Obrigado pela sua presença. Qual que é a sua expectativa para essa conversa? Wallace, eu, claro, em nome da XYZ, que tenho que agradecer você, né? Vir de Governador Valadares para cá, nem lembrava que era o primeiro itinerante, olha que responsabilidade, mas a gente fica muito feliz, né? De você lá reconhecer a gente aqui como uma referência no assunto de charuto. O prazer é todo nosso. Perfeitamente. Eu queria, Viviane, já para iniciar, que você se apresentasse, né? Você que é empresária, mãe, eu acho muito importante falar mãe, porque essa é uma tarefa das mais difíceis, né? E você que, né, que tem um filho pequeno, né? E desempenha essa tarefa mesmo no meio da correria. Tem empresa para cuidar, você tem outros projetos, tem os eventos. Fala um pouco para mim de como que é a sua rotina, o que você faz hoje, o que você toca em paralelo com a XYZ. Bem, ser mãe realmente é uma tarefa muito feliz, mas que desprende muito a nossa atenção, né? Mas era um sonho que eu tinha desde sempre, então que a gente conseguiu realizar aí há uns anos atrás. O meu filho Lucas, ele tem 6 anos, então eu me divido. De manhã eu sou mãe, à tarde eu sou empresária e no final do dia, anoitecendo, eu volto a ser mãe de novo. A hora que ele dorme, a gente volta a ser um pouquinho de empresária. Porque empresária não tem hora, né? A gente o tempo inteiro, a gente está pensando no negócio, está desenvolvendo alguma coisa. E é mais ou menos isso, assim. Então a gente ainda tem atividade física, né? Que a gente tem que praticar também para aliviar o estresse, então certeza. Essa coisa toda. Então a minha vida, assim, hoje está em torno disso, assim, dos eventos também, né, que aí geralmente a cada 45 dias a gente tem feito. Isso também dá um certo trabalho para você reunir as pessoas, porque o difícil é você conseguir uma data que dá para agregar o maior número de pessoas possíveis, né? Sim. Então a gente tem conseguido aí fazer bons eventos, bons encontros. E vamos pra frente, né? Não, perfeito. E você que tem uma especialidade em charutos, né? Você tem um conhecimento e tem uma experiência também, até mesmo por ter um negócio voltado para charuto. Isso não é muito comum de se ver uma mulher que fuma charuto, e ainda mais uma mulher que empreende nessa área, né? Que toma para si aí a responsabilidade de tocar um negócio num nicho que é tão limitado, né? É muito nichado ainda. Eu acho que o mercado de charuto ainda é embrionário no Brasil. Sim. E eu queria saber de você
como é que começou esse interesse pelo charuto? Você teve alguma referência dos seus pais, alguma coisa da família que você caiu, né? Como é que foi? Como é que se deu tudo isso? Tá, então vamos lá. A XYZ, ela fez agora em junho 22 anos, tá? Vou contar um pouquinho da história, que aí a gente já vai entrando também nesse universo. Não tenho nenhuma referência de ninguém que aprecia charuto na família. Na verdade, a gente veio com a XYZ para o Shopping Vitória, mas como revistaria, a princípio. Nós tínhamos um projeto para a expansão do Shopping Vitória e uma pessoa que tinha um quiosque mesmo de revista no shopping. Tinha também, sei lá, uma meia dúzia assim, de charutos. E nem era charuto prêmio, que a gente chama, né? Que são esses feitos 100% à mão, folha inteira. São esses aqui, São né? esses que a gente está tá apreciando aqui. Então eram charutos maquinados ou mesmo próprias cigarrilhas. E aí que nós pegamos esse quiosque dela, que ela estava passando na época, e logo depois veio a expansão do Shopping Vitória e nós fomos para uma loja. E aí, para o shopping só com revista não era financeiramente viável. Então vamos viajar para a gente ter alguma referência. E nessa época em São Paulo tinha uma feira assim maravilhosa que se chamava Epicur, que era uma feira voltada para o charuto e para vinhos. Ó, casamento, né? E aí nós começamos a ir nessas feiras, ou mesmo, como a loja tem também presentes, a gente também ia muito a gift para procurar, né, ornamentos, peças decorativas e tal. E nos eventos, então, nessas feiras, a gente teve essa oportunidade, então, de conhecer mais esse universo do charuto. E eu não sei, gente, mas eu você fiquei já encantada. apreciava nessa época? Não, nunca, você não... não. Eu tinha esse negócio aí que a gente pegou na época, que tinha essa meia Tinha lá dúzia uns de charuto lá que nem era prêmio. E eu fiquei muito encantada com o assunto, né? Eu não sei te explicar assim 100% o que me chamou a atenção, mas eu achei elegante, Sim. charmoso, né? É bonito você ver alguém fumando Sim. ou apreciando um charuto. Então eu me envolvi com esse universo, a gente gostou, meu marido também ia sempre junto comigo. Nós gostamos muito desse universo. Opa, vamos levar um pouco desse conhecimento para Vitória. E aí então nós fizemos a loja física na expansão já com um umidor. Era pequeno, mas já trazendo esse universo novo. Porque, como você falou, ainda era... Hoje é assim, imagine há 20 anos atrás, Caramba, né? Restrito e tal. Tinha que ter coragem, né? Para poder investir Um pouco nisso. de coragem. E aí a gente começou, então, a trazer e... Sem querer, assim... vou falar assim, me gabar, posso usar essa expressão? Você pode, expressão né? antiga, hein, gente? Mas o que acontece? Eu sempre tive uma visão um pouco para frente. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente começou a trazer o charuto, então a gente tem que ter conteúdo, né? Para trazer as pessoas, vamos ensinar como é que é, vamos ver o público como é que é. E desde então a gente começou a trazer alguém para falar, para ensinar um pouco mais, porque até então eu também não sabia nada, né? E a XYZ faz isso até hoje, né? E produz aí a gente, muito conteúdo para a hoje, internet. E no nosso Instagram a gente produz bastante coisa. E aí o que aconteceu? Começamos a trazer alguns especialistas na área, né? Mas nesse mesmo tempo, a gente, quando começou a dar os primeiros passos, veio a lei antifumo, né? A Anvisa foi lá e cortou, não pode fumar em lugar nenhum, aquela confusão toda. E a questão da publicidade, né? Que foi também publicidade, exatamente. E as feiras que tinha então em São Paulo simplesmente não puderam ter mais.
E aí a gente foi se especializando mesmo assim, cursos, né, em São Paulo, na própria Bahia, agora recente também tem Festival Origens também, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. É um festival bem tradicional, né? O Festival Origens. Daqui a pouquinho eu volto nele. Então, o que acontece? Acabou esfriando esse mercado como um todo, não só aqui em Vitória, mas São Paulo, Rio. Muitas tabacarias fecharam nesse período. E por volta de 2018, começou na própria internet se falar um pouco sobre charuto. Em São Paulo, algumas tabacarias que eram shopping foram para a rua e voltando esse burburicho, essa coisa toda do charuto de novo. E como eu falei, eu vou sempre a São Paulo, eu tenho até um enteado que mora lá, mas eu vou muito a trabalho. E numa dessas feiras estava acontecendo um evento numa tabacaria e um fornecedor nosso, um parceiro, falou: Viviane, vamos lá para você ver. Ai, quando eu fui, eu falei: nossa senhora, eu preciso levar isso para Vitória de novo, porque é o que eu gosto também, de reunir as pessoas. Eu gosto de estar com as pessoas. E isso foi, sei lá, agosto. Em outubro teve o Festival Origens, aí a gente já foi pro Festival Origens. Aí deve ter ficado mais encantada ainda, ainda, segunda né? Edição, inclusive, porque já tinha tido uma edição em 2017. Em 2018 a gente foi, e eu já voltei de lá com o evento montado. Que e bacana. aí de lá pra cá a gente não parou Já mais. se tornou uma paixão, né? Já se tornou uma paixão. Aí hoje, por exemplo, a gente já teve a oportunidade de ir a Cuba muito rapidamente, mas conhecer a Partagás, fazer os melhores cursos assim na área de charuto. Recentemente, agora em março do ano passado, eu fui fazer o Masterclass da Dannerman. É uma imersão, na verdade. Sim. Você passa 3 dias na Bahia, na fábrica da Dannerman, na manufatura, e lá você aprende desde a semente até o seu charuto pronto. Você cria o seu blend, eu tenho um blend. Ainda não tá público não, mas eu tenho um blend, entendeu? Pretende lançar aí um... Pretendo sim, pretendo lançar ele spoiler em breve. Aqui no Vitruviano Podcast, né? E aí, então, a gente tá sempre em busca, né, de aprender um pouco mais, porque o charuto, todo dia você sabe alguma coisa, você aprende alguma coisa, né? Sim. E você começou falando uma coisa que eu acho muito interessante, que as pessoas, a princípio, elas veem da seguinte forma: é bonito, é chique, né, é elegante, é sofisticado. Charuto, de certa forma, eu concordo, mas eu vejo o charuto de uma outra ótica. Eu acho que por trás do prazer em fumar, também tem o prazer de se encontrar com alguém, de tomar um uísque, de ter conversas. Uma boa cachaça. Uma boa cachaça, igual a gente já vai falar dessa cachaça também. Mas o charuto, ele está muito ligado a isso, essa coisa da confraternização de momentos importantes, momentos marcantes. Tem muita gente que fuma charuto para comemorar alguma coisa, comemorar o nascimento de um filho. Tem. Ainda é novo no Brasil, mas assim, isso desperta muita curiosidade nas pessoas, né? E nas mulheres também, mas como é muito visto como um hábito masculino, né? Ainda é visto assim, a gente vê muito pouca mulher fumando. Para quem quer iniciar a fumar um charuto, Viviane, o que você recomendaria? Porque assim, a gente tem que combinar que tem de tudo quanto é preço, tá, gente? Tem charuto aí de R$5 até infinito, né? Pois é, você sabe que o charuto mais caro do mundo custa mais de $1.000? Um charuto nós estamos falando. Um charuto $1.000. Mais de $1.000. Mais de $1.000. Caramba, deve ser um charutaço. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Sim. Bem, vamos lá. Para quem vai começar? É porque assim, geralmente as pessoas pensam: eu vou comprar um mais barato, mas não é esse o caminho, porque você vai ter uma péssima experiência se você comprar um charuto ruim, e aí você não vai retornar aquele hábito ali, você vai meio que se traumatizar, né? Se você fumar algo muito ruim, né? Vamos lá, vamos por partes. Quando a pessoa vai começar a apreciar um charuto, qual a primeira dica? Assim, lá os meus colaboradores da XYZ são orientados a
não é preço, tá? Porque muitas das vezes a pessoa chega com a referência, eu quero um cubano, ou eu quero um coíba, né, que são ícones, né? Sim, o cubano tem história. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente desmistifica essa história do preço. Porque às vezes aquilo que é bom para mim não é para você. E hoje mesmo, eu encontrei um amigo aqui antes da gente começar, e a gente estava conversando sobre isso, que é a experiência. Muitas das vezes você está numa roda de amigos e conhece o charuto ali naquele momento. O que a pessoa fala? Toma um charuto aí para você experimentar. Mas não é o próprio para você que nunca experimentou. Porque o que vai acontecer? Quem nunca apreciou, quem nunca fumou nada na vida, imagina você pegar um charuto muito encorpado, com a barriga vazia, sem comer nada, né? Você vai ter uma experiência ruim e vai achar que foi o charuto. Mas na verdade não foi o charuto, foi a sua experiência que não foi para aquele momento. O seu charuto não era, aquele charuto que você apreciou não era para aquele momento. Então o que a gente indica? Sempre começar com charutos mais suaves, tipo um Dona Flor puro Mata Fina, um próprio Romeu e Julieta. Esse que eu estou apreciando é o Short Churchill, que é o mais curto. As bitolas a gente chama de robusta, que é aquela um pouquinho mais gordinha, porque ela vai ter um fluxo mais solto, mais suave. Não a bitola Corona, né? Eu falei, porque ela é mais curta, não vai descansar tanto. Se você já começar com um charuto... Um touro, né? Um touro. Aí, às vezes, você vai ficar meio cansado de baforar. Então, a gente tem umas regrinhas, assim, para começar, entendeu? Um clássico do Vega Fina, que eu até trouxe uns aqui depois, se você quiser mostrar. Sim. Eles são mais... Eu acho que a gente pode até mostrar enquanto você pode. fala, né? Eles são mais suaves. Aqui para você colocar. Isso. Deixa eu pegar aqui. Isso. Eles são charutos mais suaves, que então você vai ter uma boa experiência. Porque se eu vendo só por vender, o que vai acontecer? Você vai ter uma experiência ruim e vai falar assim, charuto não é para mim, que horror, e vai propagar essa coisa ruim do charuto. Sim. E na verdade não é. Se você tem uma boa experiência de entrada, você vai querer fazer outros experimentos. E aí é com um amigo, contemplando um lugar maravilhoso desse, gente, entendeu? Vocês não estão entendendo aqui, eu tô meio em transe aqui, fumando um charuto e conversando com a Viviane, que eu fantasiei isso já há muito tempo, porque eu te acompanho, né, nas redes sociais, acompanho a loja e tal, já comprei na loja quando eu estive por aqui. Aí já é meu cliente. Já sou cliente, já. Então... Olha lá, então, por exemplo, um Dona Flor puro Mata Fina é um charuto super suave, que a gente não é um charuto tão caro, né? É um charuto não, iniciante. A gente está falando num charuto de 30 e poucos reais. Sim. Tá? Sim. Nós temos o puro, o Vega Fina clássico, desculpa, que é um charuto também, é um off Cuba, que a gente chama aquilo que não é fabricado em Cuba, né? Leva esse nome de off Cuba. Então também é um charuto muito, muito, muito gostoso. Nós temos o Dom Diego. Esse eu já fumei, é muito bom. O Dom Diego é espetacular. Quanto custa mais ou menos o Dom Diego? Uns 80 e poucos, 80. Para 90, mais ou menos. E aí a gente vai ter alguma coisa do cubano que eu trouxe também, que é o Romeu e Julieta no cedro, que chama Coronitas, ou esse que eu falei que eu tô fumando, que é o Short Churchill, que olha que gracinha, ele é bem curtinho, muito bonito. Às vezes você tem pouco tempo, que também tem isso o charuto. Não adianta eu querer um charuto curto se eu tenho muito tempo para apreciar, ou longo se eu tenho pouco tempo. Vou num churrasco. Não posso levar um negocinho desse aqui. Um charuto desse vai ter que fumar uns 3, 4 pelo menos. Sim, porque fica muito tempo Então também lá. a cada ocasião vai ter o seu charuto certo, entendeu? A sua experiência certa. Então é isso que a gente tenta passar para o cliente que vai lá na nossa loja numa primeira experiência ou não. E quem também tem a curiosidade de
né, de saber um charuto ideal, pode entrar em contato com vocês enviam também, né? Enviamos, você pode ter essa consultoria ali na hora da compra, né? Não precisa gravar o que você está falando agora. Não, com certeza. Inclusive, essa semana que passou no feriado, hoje eu já me dou o luxo de o feriado não trabalhar, né? Sim. Então, o cliente me procurou no WhatsApp e a gente conversou. Eu falei, não, vai lá então que eu vou te ajudar. Ele, a princípio, queria comprar uma caixa de um charuto super caro e que eu trabalho só por encomenda, inclusive, que é o Davidoff. Uhum. Eu falei, olha, vai lá, vamos conversar. Você já aprecia? Ah, tô começando. Não, então vai lá, vamos bater um papo. E aí ele foi, a gente conversou, eu dei algumas dicas para ele, de caixa, de armazenamento, inclusive. E aí ele acabou comprando umas outras opções, porque não me interessa, como eu falei, vender para ele aquilo que não está no momento dele. Uhum. Não é a hora certa ainda para ele ir para aquele charuto, entendeu? E aí ele levou a caixinha cheia, ficou super satisfeito. E olha que maravilha, adorei suas dicas. Aí vem a questão de comprar, como escolher o seu charuto, onde escolher o seu charuto. Eu não sei se você colocou isso aí, mas eu já vou dar aqui sim, por favor. Um contexto. Principalmente para quem está começando, escolher uma loja física. Na sua cidade, onde for, né? Não estou vendendo só XYZ. Sim, claro. Mas assim, porque na internet ela não vai ter esse bate-papo que a gente consegue ter na loja física. Exatamente. Na internet ele vai dar um clique, comprou, acabou. Né? Uhum. Mas não vai ter esse bate-papo, essa coisa gostosa, essa interação. Sim, exatamente. Por exemplo, esse cliente desse dia falou para mim assim, Vivi, se eu não tivesse vindo aqui, eu ia comprar qualquer caixa na internet para armazenar. E a caixa tem que ser toda de cedro por dentro, porque é a única madeira que não passa sabor para o charuto, né, e tal. E então a pessoa às vezes não sabe, acaba comprando a coisa errada. Ou o próprio charuto errado, né, como é o meu caso. E é por isso, olha só, mais um motivo de eu ter convidado a Viviane por esse lado empreendedor, que é algo que tem muita sintonia comigo, que é algo que eu penso o seguinte: a gente não deve ganhar do cliente, a gente tem que ganhar o cliente. Exatamente. Então, se você se preocupasse, talvez, desde o início, só em empurrar as coisas para o cliente, só vender, sem, né, ter o cuidado, porque isso é cuidar do cliente. Com certeza. É cuidar da primeira experiência dele, é entender um pouco, né, quem está iniciando e poder indicar aquilo ali, para que aquilo se torne um hábito, né Viviane? Sim. E vocês têm esse diferencial, porque primeiro que você adora charuto, a gente já fala com mais propriedade. Agora, para mulher, tem algum charuto que para mulher, sei lá, 80% vai gostar desse, que é um charuto mais indicado para mulher? Tem algum assim? Olha, não. A princípio, a regra é tanto para mulher quanto para homem, tá? Assim como um vinho, como uma cachaça, como um espumante, né? Cada um vai gostar de um sabor diferente. E o charuto, ele é muito isso. Também em relação à questão do preço, né? Porque não tudo que vai à boca é muito pessoal. Né? Então, às vezes você vai gostar de um vinho tinto e eu vou gostar de um branco. Eu vou gostar de uma cachaça envelhecida, você vai gostar de uma cachaça branca. Então, o charuto também, porque é boca, é sabor, é experiência. Então, não é uma coisa que você só palpou aqui e acabou, né? Então, eu acho que não tem muita diferenciação homem, mulher, não. Eu não classificaria dessa forma, não. Sim. E em relação ao preço dos charutos, é algo também que o pessoal que não está acostumado meio que se assusta de vez em quando, né? Poxa, igual você falou, tem charuto de mais de $1.000, né? Existe... A impressão que eu tenho, eu já fumei bastante charutos, uma variedade. Os muito caros eu nunca fumei, mas eu não consigo imaginar que um charuto, sei lá, de $1.000 seja, sei lá, 10.000 vezes melhor do que um Vega Fina 1998. Eu queria saber isso, se essa discrepância de preço é diretamente proporcional à qualidade, ou a gente tem também uma questão de branding dos cubanos. Como é que você vê isso tudo? Bem, olha só.
valor. A gente não fala em preço, a gente vai falar em valor. Por quê? É processo, tá? Então, tudo que é processo é demorado, no caso do charuto. Você tem desde a colheita até... desde da semente, Sim. até o charuto pronto na vitrine para o consumidor final, nós estamos falando aí em média de 2 anos. Um charuto comum, tá? Sim. Se você pega esses charutos de valor agregado, a gente está falando de 5 anos de maturação, de guarda, de folha, porque você envelhece a folha, ok? Depois que colhe, né? Aí ela seca e você envelhece. Você faz secagem, fermentação, depois você vai para umas câmeras que eles chamam. É como se é o tesouro da manufatura, né? E aí o que vai acontecer? Tem custo. Sim. Você imagina você plantar uma coisa hoje, demorar uns 2 anos Para você vender, né? para você vender, ou no caso desses mais especiais, você ter aí 5, 6 ou mais anos de guarda. Então tem que ter um custo, não tem jeito. E aí quem vai pagar esse custo é o consumidor final. E é claro, assim, como um vinho também, é a mesma ligação, como um uísque. Você tem um custo envolvido, mas você também tem a qualidade do produto. Não tem, é inegável isso. Sim. É inegável. Agora, é aquilo que eu falei. Se eu estou começando hoje e vou pegar um charuto lá, o top, eu não vou saber diferença nenhuma. Então, por isso que você tem que ir apurando o seu paladar, para quando você chegar num charuto mais caro, de maior valor agregado, você fala assim, não, eu consigo perceber a diferença daqui para cá. Porque senão, realmente você não vai ter essa percepção e vai falar que é só preço. E não é preço, é valor. Quando eu comecei a fumar charuto, foi um pouco assim. Eu comecei pelos mais baratos, não era lá essas coisas, né? E aí eu fui galgando, né, os degraus, até que eu fui percebendo, não, no charuto de 10 para 30 é outra coisa. Porque até mesmo que menos de 30 também nada faz sentido, né? É até bom o pessoal, quem quer começar a experimentar. Acho que menos de 30 não dá, né, Viviana? Não, na verdade, assim, hoje você tem alguns charutos que não são prêmios, né? Que são esses maquinados que a gente chama. Short filler. Que aí você tem alguns bons, tem. É tudo Fumáveis, questão né? de paladar. É tudo uma questão de paladar. Mas são bons? São. Se você não pode começar com de 30, você vai começar dentro do que você pode, até para ver se você vai gostar. Sim. Ah, me interessei. Opa, então posso pular um pouquinho. Beleza. Ah, esse mês deu para fumar o mais caro um pouquinho. Outro mês deu para menos. Sim. E o charuto é bom por isso. Você não... eu gosto... Eu passei pelos nacionais, off Cuba, cubano, hondurenho. Mas eu tenho um especial. Às vezes vai ser o mais caro. Aí você arrumou um problema pra sua vida. Brincadeiras à parte. Às vezes vai ser um preço médio, mas nem por isso você vai deixar de apreciar os outros. Sim. Até porque hoje no Brasil tem chegado tanta coisa. E tem nacionais sendo lançados também, tem, né? nacional, olha, agora final de abril, se eu não me engano, nós fizemos lançando o Jan, que foi lançado em outubro no Festival Origens. Cara, foi um sucesso, todo mundo adorou, amou o charuto. Eu não fumei esse ainda, então, mas teve uma repercussão muito bacana. Vale super a pena, porque é um charuto assim maravilhoso. Não fica devendo nada para charuto nenhum, entendeu? Então é experimentar, tem que experimentar e quebrar essa coisa assim, nacional. Não, gente, tem que experimentar os nacionais, valorizar aquilo que é da nossa terra, que a gente
produz muita coisa bacana aqui também. Então, Sim, não pode achar que só o que vem de fora é bom, né? às vezes isso pode estar acontecendo, né? Mas aí a gente tem que desmistificar isso no ponto de venda, né? Exatamente. Mais uma coisa legal do ponto de venda, porque ali você vai ter a oportunidade de falar de todos para o seu cliente, de todas as marcas, né? Nacionalidades, enfim. Aí eu vou colocar aqui dentro. Não, pode pôr. Agora, outra coisa que gera também a dúvida é em relação à saúde, né? Saúde. Em relação à saúde, mas assim, se a gente não for apreciar também os prazeres que a vida, né, que estão disponíveis pra gente, eu acho que viver também perde um pouco do sentido. Claro que tudo com moderação. Charuto é uma dessas coisas, mas é importante também que as pessoas entendam que muitas pessoas, talvez o charuto vai ser o que menos vai influenciar na saúde dela, porque talvez a pessoa leva uma vida tão desregrada, e aí ela fala assim, não vou fumar um charuto. Por exemplo, a pessoa bebe Coca-Cola todo dia, e aí ela fala assim, não vou fumar um charuto no final da semana porque vai me fazer mal, né? Mas tem alguma coisa de informação que você tem, né, com a sua experiência em relação à saúde? Talvez uma quantidade, ou talvez a gente tentar compensar isso com atividade física, né? Tentar trabalhar o corpo, tentar ter uma alimentação também equilibrada na nossa rotina mesmo, porque assim, diferentemente do cigarro, gente, o charuto a gente não traga. Então isso já reduz um pouco e também é um produto natural, né? Aqui só tem folha de tabaco. Né? Só folha de tabaco. E enquanto um cigarro branco, por exemplo, mais de 2.500 substâncias tóxicas, né? Assim, não dá para comparar o charuto com o cigarro. O cigarro é infinitamente pior. Sim. Mas a gente também não pode falar que o charuto, ele, né, faz bem, assim, faz muito bem, mas não faz que ele... bem. Não, sem brincadeiras, vamos no sério, né? Olha só, o que vai acontecer? O cigarro, a gente tem que tentar desmistificar essa coisa assim, porque infelizmente a Anvisa, ela coloca tudo num pacote só. E aí a gente, a XYZ, tem também essa preocupação de desmistificar isso, de separar. Porque o cigarro, o que ele está ligado? Ao estresse. Sim. O cara está estressado. Quantos maços o cara fuma por dia? Outro dia uma senhora na minha loja falou que fuma 3 maços por dia. 60 cigarros. Você entendeu? Vai fazer mal? Com certeza. Não tem como. E fora que isso que você falou, olha a quantidade de substâncias que tem o produto, né? Tanto que se você deixar o cigarro aqui parado, o que acontece com ele? Ele queima, você nem precisa dar a combustão, que ele queima sozinho. Sim, sim. O charuto não, eu coloquei aqui, o meu já está apagado com certeza. Então eu vou ter que reacender ele. Falar nisso, se quiser, tá aqui. Então o que vai acontecer? O charuto, ele está ligado, a gente falou sobre isso, ao prazer, ao bem-estar, reunir os amigos, uma contemplação, né? Tô lendo um livro, tô ali com meu charuto, tô ali com uma bebidinha. Um momento de solitude também, de solitude, né? Excelente para, né, criar ideias, olha lá, maravilhoso. E, de uma forma geral, a gente está falando que nem todo dia você aprecia um charuto. Porque a vida está corrida, não dá tempo, né? Uma série de coisas. Mas porque não é vício. O charuto, ele não é vício, ele não te vicia. Ele não fala assim, eu preciso de charuto, eu preciso de... O cigarro não, o cigarro eu preciso de cigarro, eu preciso de cigarro. Então, infelizmente, eu espero assim que em algum tempo da vida haja essa separação. Porque aí essa atividade do charuto, ela vai crescer, ele vai se desmembrar. E você não pode fazer propaganda, beleza. Você não pode vender na internet, mas infelizmente, né, a gente está num país que as coisas acontecem e vai levando, e né? Vai que vai. E daqui a pouco as coisas, de repente, melhoram também. Mas assim, não é vício. É isso que eu coloco. Às vezes, algumas mulheres
passam pela loja com os maridos, ah, olha, mas não é vício. Aí a gente vai explicar para elas também aceitar os maridos que gostam, porque elas acham que é tudo uma coisa só. Ui, perdão. Que vicia, que não sei o quê. E não é verdade. Você mesmo gosta do charuto, você aprecia todo dia? Não, de forma alguma. Entendeu? Até mesmo que o charuto, ele tem essa característica, porque você não pode, vou fumar um charuto, vou sair dirigindo, vou trabalhar, não é assim. Não é o charuto assim. Você tem que reservar um tempo para ele, vamos pra dizer apreciar, aí, né? Esse que eu estou apreciando aqui, nada, é 30, 40 minutos do seu dia. Sim. Então, é realmente para você sentar, relaxar Ter um momento e ter um seu momento ali. seu ali com o seu charuto. Então, E o quanto que isso não faz bem pra alma, né? Nossa, Pra enfrentar gente, a olha, semana. só quem aprecia sabe. É, exatamente. Porque assim, eu gosto muito de fumar um charuto no domingo. Porque o domingo é o dia que, né? Sábado o cliente ainda já manda mensagem, fica aquela coisa. Agora domingo parece que todo mundo tá descansando. E fumar um charuto no domingo e refletir sobre o que você vai fazer na semana. É isso aí. É muito produtivo. Colocar a né? mente em ordem, né? Exatamente. E o charuto antigamente, né? A gente está falando aí de mais de 500 anos atrás, que foi o primeiro registro, né? Quando Colombo chegou nas Américas, que teve o primeiro registro de fumo de tabaco. Os índios fumavam em rituais, né? Sim, Tinha lá seus rituais e lá então eles apreciavam o seu charuto já lá quanto tempo atrás. E de lá para cá o charuto já teve muitos altos e baixos, né? Sim. Então... E hoje o mercado de charuto, ele está em ascensão, ele está subindo, não sei a que velocidade, mas eu acredito, porque tem celebridades fumando hoje, então isso acaba despertando interesse, ainda mais com a internet, né, que a informação tá tão fluida. Como é que você está vendo o mercado? A gente está caminhando para uma popularização do charuto, ou você acha que ainda que a gente vai ter muito tempo de um público mais restrito, um público mais fechado? Olha, eu vou voltar um pouquinho assim, antes pandemia, né? Antes pandemia, a gente se ouvia falar muito pouco, né? Então, ó, a gente está no mercado há 20 anos, mais de 20 anos, e já foi muito mais difícil, né? Com a pandemia, a gente estava começando a fazer um histórico novo, né? De eventos e tal, como eu te falei. E aí a pandemia veio, retraiu de novo. Mas ela trouxe uma coisa boa para o charuto, que foi a pessoa ficou em casa e nunca se ouviu falar tanto de charuto como nesses 2 anos aí de pandemia, né? Então as pessoas tiveram tempo, tinha gente falando sobre o assunto, porque até então eram livros muito antigos, né? Você não tinha tanta acessibilidade. O Festival Origens acabou também dando essa vida nova. Muita gente fazendo viagens para fora, República Dominicana, que tem também um festival, Nicarágua também tem grandes fábricas na Nicarágua. Então o que vai acontecer? O que aconteceu? As pessoas descobriram. Então até não fiz um complemento, vou fazer agora. Em 2018, quando eu fui para o festival, eu tive uma percepção completamente diferente do charuto. Porque o que acontecia? Era mais pessoas de mais idade, um pouco. Sim. E no festival eu descobri o mundo. Eu falei, gente, menino novo fuma charuto, aprecia charuto, olha lá. E isso foi legal, porque abriu também um pouco da nossa visão. E hoje a gente tem clientes assim, a partir de 28 anos, que já gostou, já quer entender um pouco mais. Então é um público novo que veio para dar um gás novo também nesse assunto, nesse universo. E um público para ser educado também. Para ser educado, sim. Então eu acho que a pandemia ela ajudou, tá? Mas também traz consigo outras questões, porque vem junto contrabando, vem junto falsificação, né? Eu ia falar disso. Hoje, 80% do que se fuma de cubano é falso. É falso. E o cara paga caro, né? Achando que... Alguns pagam caros,
Mas posso contar um caso? Pode, claro. Esses dias tinha uns estrangeiros na minha loja com um taxista. E o taxista, ele estava olhando uma caixa de charuto cubano. E aí o taxista, 2 cliques lá no celular, falou, não, vou não sei aonde, na casa de não sei quem, que tem esse charuto metade do preço. Então, assim, não existe muito milagre, né, Wallace? A gente sabe que não dá. Claro, eu estou dentro de um shopping, então tem todo um custo, mas metade do preço não existe. Não existe. Mas aí a pessoa vai fumar anilha, ela não vai fumar o charuto. E aí, é outra coisa que eu friso muito, porque a gente fala, aí sim a gente fala de saúde. Aí que está o perigo da saúde. Porque outro dia também um cliente, meus clientes são ótimos, eles viajam, ficam me mandando as coisas. Me mandou um cinzeirinho com 3 marcas de cubano abertas. Você precisava ver o que tinha dentro. Então tem que tomar cuidado realmente. Nem onde se sabe o que você está, né? Exatamente. Você tá colocando na boca. Então tem que tomar cuidado assim, onde se comprar o seu charuto. Aí eu volto a falar da questão da loja física. Da loja física e de procedência. E de procedência, também, né? Com certeza. Então hoje só tem um importador no Brasil, que distribui para o Brasil todo. Tem que ter essa consciência, porque você vai tomar um uísque falso? Não dá. É a mesma coisa o charuto, entendeu? Então eu acho que junto com esse boom do mercado, vem também os oportunistas e aí cabe aos clientes mesmo se cercarem de cuidados para não deixar, né, cair no conto do... E a gente que está no meio, assim, a gente que, né, aprecia o charuto, pra gente é muito simples, né? Porque a gente sabe, não, na XYZ eu posso comprar tranquilamente. Mas aí às vezes o cara tá numa cidade do interior igual a minha cidade lá em Minas, que sinceramente tem charuto ali que tá na cara que é falsificado, sabe? Assim, e muitas vezes talvez até não seja falsificado, mas você tem ali um produto mal armazenado, ressecado, isso é importante, sabe? Que vai fazer uma queima ali muito diferente do que, né? Do que um charuto seco, charuto esfarelando, charuto mal armazenado, enfim. E aí também entra essa questão também da loja física, por isso, quando você está ali, você está vendo o charuto, você está tocando, né? Também tem essa questão. Tem você o aroma tá vendo, também, o cheiro sim, dele, né? Você está vendo ali onde ele está armazenado, o cuidado que a pessoa está tendo com o charuto. Então, quando você leva para casa, você sabe realmente aquilo que você vai apreciar, né? Sim. Ô Viviane, eu queria falar um pouco dos seus eventos, né? Você mesmo com a correria de ser mãe, cuidar da loja, né? E também cuidar da casa, né? Porque você é casada, enfim, tem o seu filho. Você ainda arruma mais coisa para a cabeça que... Adoro essa parte. Que é fazer os eventos. Eu ainda não fui, mas eu, assim... Não vai faltar oportunidade. Ainda não fui, né? Certamente. O último evento, você fez um evento de charuto com blues, né? Charuto e blues, gente. Pra quem gosta, né? Quem gosta de blues tem que experimentar o charuto e vice-versa. Tem tudo a ver. Os eventos começaram lá atrás e até hoje você executa isso. Qual que é o mais legal ali de fazer evento? Aparece muita gente nova ou são pessoas que já apreciam? Como é que é essa troca ali do pessoal que vai nos eventos? Assim? Pois é, então vamos voltar assim um pouquinho. Sim, me presta na nossa conversa. Como eu falei, de manhã eu sou mãe, à tarde eu sou empresária, né? E de tarde, de noite eu volto a ser mãe, depois volto a ser empresária antes de dormir. Então o que acontece? Na loja física, eu não tenho tanto tempo às vezes para ficar na loja em si, no presencial. Porque o por trás dá muito trabalho. Dá mais trabalho, né? Até. Então eu que faço tudo, né? Eu tenho minha administrativa, mas a gente também, né, tá sempre ali olhando e fazendo financeiro, essas coisas. Que é a parte que eu não gosto, mas infelizmente a gente tem que fazer. Tem que fazer. E a parte dos eventos eu amo. Porque além de eu gostar de pessoas, como eu falei,
é nesse momento que eu tenho para conhecer meus clientes. Né? Porque na loja, um vai de manhã, um vai de tarde, um vai na hora do almoço. Né? Então, muitas vezes, o cara fala assim, Vivi, fui lá, nem te vi, você não trabalha não. Gente, eu trabalho. Mas o horário que você vai, às vezes, não condiz com o horário que eu tô lá. Então, assim, para mim é um prazer. Eu falei, inclusive, nesse último evento, a XYZ, ela não vende o charuto. Ela vende a experiência, ela vende a amizade, ela vende esse contato com as pessoas. É isso que a gente gosta, entendeu? Então, para mim, dá trabalho? Dá. Dá aquele frio na barriga, né? No dia do evento fico nervosa. Mas, assim, graças a Deus, todo mundo ama os eventos que a gente faz. São eventos de qualidade, são pessoas bacanas, pessoas do bem, sabe? Eu amo quando as mulheres vêm junto acompanhar seus maridos e eu faço maior força. Eu falo, vem, gente. Degostarem também, né? Não só por isso, mas porque eu acho que quando vem o casal, a mulher percebe que é um ambiente seguro, que o marido dela pode vir tranquilamente, né? Porque às vezes, como você falou, eu sou mulher, num universo muito masculino. Sim. Principalmente aqui em Vitória, né? Então, quando elas vêm, que elas conhecem, que sabem quem é a Viviane, né? Então, acaba tendo essa segurança do marido vir, de não ter problema, de hora que ela quiser, todo mundo ela ali, tá, né? exatamente, Todo mundo a fim de apreciar o seu charuto, de bater um papo ali, tomar alguma coisa. Então, eu gosto muito quando elas vêm. Quando a gente começou, não tinham tantas mulheres, hoje já tem um pouco mais. A gente está até montando aí uma confraria de meninas. Em São Paulo eu faço até parte de uma que é a Salto Taça e Fumaça. E não consigo ir tantas vezes lá nos eventos dela, mas quando tem oportunidade eu vou. E aí eu gostei da ideia da confraria, a gente está tentando, né, juntar essas meninas para reunir, porque a mulher também ela é difícil, porque a gente é mãe, é dona de casa, não sei o quê, então juntar a mulher é um pouco mais difícil. Mas a gente está aí formatando essa ideia aí para fazer essa confraria feminina. E os eventos, vou pontuar alguns que nós fizemos, que foi assim... a cereja do bolo, vamos dizer assim. Então, marcaram, né? Tem um que a gente criou aqui para Vitória, levando em consideração o Festival Origens, porque em 2018, quando eu fui, eram 4 Cs: chocolate, café, charuto e cachaça da Bahia. Eu falei, opa, aqui no Espírito Santo tem café, cachaça, chocolate. E o último C vem da Bahia. Então, 3 Cs do Espírito Santo e um da Bahia. E aí eu criei o Festival Origens de Vitória. Então a gente juntou a cachaça Maverick, o chocolate da Le Chocolatier e o café. Hoje nós estamos com o Café Lorenzon, que é um café também espetacular. E aí todo novembro, mais ou menos, porque o Festival Origens é outubro. Então, aí até dá tempo de chegar os charutos aqui em Vitória, né? Então, a todo novembro, mais ou menos, a gente faz um festival aqui em Vitória, com os charutos que foram lançados e com as especiarias nossas aqui, no caso, né? Que maravilha. E o último que nós fizemos, o pessoal saiu assim, alucinado, foi maravilhoso. O Bruno Toniato da Cachaça Maverick faz o blend exclusivo para o nosso evento, então é um sucesso. O Bruno que vai ser o próximo, eu ainda não combinei com ele, porque a corrida dessa vez a gente veio executar aqui com você, mas aqui é um pulo, né? A gente não chega, não chegamos. E aí depois desse, nós fizemos agora com o Jean, que nós trouxemos as torcedoras dele, 2 torcedoras, para fazer, enrolar o charuto na hora. E aí sorteamos alguos clientes para eles próprios torcerem o seu charuto. Gente, pensa na experiência que o pessoal falou, Vivi, foi o melhor evento que você fez. Eu falei, olha, não fala isso que vocês me deixam com uma responsabilidade enorme para o próximo. E fizemos também
há 2 anos atrás, acho que foi, em Pedra Azul, no Quinta dos Manacás, uma experiência com blues nas montanhas. Caramba. Que foi assim, pensa, aí começamos 3 horas da tarde, 11 horas da noite a gente estava lá, ninguém queria ir embora ainda, com fogo de chão e, nossa, foi assim, espetacular. E esse ano a gente está com planos aí já de fazer de novo. Saber, aí esse fim de semana você pode vir. Posso? Já, não, dia de semana eu posso também. É só ajeitar com antecedência. Então, esses assim, e teve um outro mais lá atrás que nós trouxemos o Geraldo da empresa Dannerman, que é o CEO. E uma pessoa assim, simples, sabe? Maravilhosa, maravilhosa. E falou sobre a Dannerman. Então, qualificou de um jeito, porque... é um charuto muito bom, eu já fumei. Excelente. E desmistificou, assim, o cliente ainda estava meio cru na época, então ele não sabia muita coisa. E aí a gente entra no valor. Sim. Quando a pessoa vê todo o processo, ela dá valor. Já não é o preço mais que importa, entendeu? E aí trouxemos a Alexandre Avelar, que vem sempre aqui, né? A gente... tem uma muito parceria conhecido também, né? Muito, a gente tem uma parceria com ele muito boa. Toda última sexta-feira do mês ele faz o Papo com o Avelar para XYZ. E eu tô até precisando trazer ele, ó, vou deixar aqui registrado, daqui a pouco você tá aqui. Hein? Provavelmente esse das montanhas, a gente tem todo o interesse de estar trazendo ele, vamos ver se a gente consegue casar essa data. Então, e vários eventos, outros né? também, muitos outros já passaram por aqui. Então, os eventos, para mim, Wallace, é isso. É esse momento de conexão com os meus clientes. Aquilo que muitas vezes eu não tenho tempo para fazer na loja, eu faço no evento. Até mesmo também para estudar um pouco do público, né? Às vezes tem determinado charuto ali que o pessoal tá gostando mais, aí você entendeu um pouco o paladar, né, do seu cliente. Pode pegar aqui. Exatamente. Entender um pouco ali o consumidor, o que ele tá gostando mais, o que tem alta. Até mesmo tem alguma sazonalidade nos tipos de charuto, talvez mais fortes em determinada época do ano ou não? Não tem. Na verdade, eu escolho, assim, por exemplo, agora, 31 de maio, eu fiz a apresentação do Vega Fina, um reserva. Aliás, foi um charuto espetacular. Eles lançaram limitado, né, uma quantidade limitada, e eu falei, não, comprei, falei, vamos fazer. Então, às vezes depende muito da ocasião, do que tem no mercado no momento, se é um lançamento, ou se eu vou pegar algum que já tem no mercado e vamos fazer para o povo se encontrar, que eles ficam me cobrando, eles querem todo mês. Eu falo, não, gente, todo mês não dou conta não. Já mas a gente está tentando aí manter a cada 45 dias, reunir o pessoal para fazer uma degustação de ou lançamento ou não, né? Depende muito. E você fala bastante assim dos seus parceiros e o que se vê, pelo menos, né? Eu tô te conhecendo hoje, pessoal. Gente, eu saí de lá com toda a tralha, equipamento aqui, ó. Tem câmera, luz aqui. Tem os meninos. Tem uns rapazes aqui pra vir conversar com a Viviane. Mas assim, então eu tô conhecendo ela hoje. Mas o que transparece pelas redes ali é que você tem muitos parceiros que estão junto com você. Falou do Avelar, fornecedores também, né? Que não... Como é que é essa importância do fornecedor para quem empreende no ramo do charuto? Dos parceiros, né? Como um todo. Olha, própria cachaça, vamos falar primeiro das manufaturas, né? Que são quem entrega o charuto pra gente. Eu acho de extrema importância. A gente está aqui entre Rio, né, Minas, então o Espírito Santo está meio espremidinho e a gente vem desbravando esse mercado já esse tempo todo. Então, quando a gente acha alguém que dá um suporte, né, a própria Alonso Menendez também já veio aqui, nós já fizemos lançamento no final do ano, nós fizemos com o Rubi, esse Festival Origens Vitória, que eu falei, nós fizemos com o Charuto Rubi, em parceria com a Dona Flor, né, a Alonso Menendez. Então, quando eles compram também a nossa ideia e vêm participar com a gente, é importante, porque apesar da gente estar aqui tão pequeno,
mas que eles também conseguem enxergar isso, esse potencial, né, que a gente tem, essa responsabilidade com o cliente, esse gostar mesmo do que a gente faz, porque trabalhar com charuto você tem que gostar. Tem que gostar, mas é justamente isso. Então, assim, e fora os próprios importadores, os cubanos, dos off-cubas também, o próprio Jean, né, o Jean veio para cá, ele trouxe as meninas, as torcedoras, trouxe o pessoal de marketing, trouxe o Bruno Lee, que é do canal Charutando. Então, assim, ele veio e abrilhantou de um jeito o nosso evento que, nossa, eu sou eternamente grata a ele. E ver também que existe um potencial, o trabalho que a XYZ tem construído nesse tempo todo, ouve os próprios clientes falando da gente, e muito melhor do que a gente falar, é o cliente falar, é a referência do cliente para conosco. Então, eu acho que isso foi bem importante nessa parte de manufatura. Na parte dos outros parceiros, a gente tem a Le Chocolatier, como eu falei, que tudo que a gente pretende, assim, vamos fazer tal. Não, estamos juntos. O próprio Bruno da Cachaça Maverick, que também compra muitas nossas ideias. Então, agora o Marcelo do Café Lorenzon também, que é nosso parceiro. E fora esses parceiros diretos, a gente tem o Clube do Bom Charuto, né? A XYZ. Que o que é? O cliente, a gente parte do princípio que ele é nosso cliente, ele consome na nossa loja, né? E aí ele passa a fazer parte, desde que ele queira, desse clube. Não tem custo, mas a gente pede em contrapartida que ele seja um consumidor, um cliente ativo, vamos dizer assim, do nosso mercado como um todo, não só do charuto, porque ele vai ter descontos em presentes nas áreas, nos acessórios, nos decorativos, enfim. Na parte de charutaria ele também tem um preço diferenciado. Aí, você já pode ir lá se cadastrar. Eu vou me cadastrar. E aí, fora a nossa loja, a gente tem joalheria, Ricardo Vieira, que dá desconto. Alguns restaurantes. Tudo que está no universo, né? Que o público... Tudo que tem um pouco a ver com esse universo, né? O lifestyle mesmo do charuto. É isso aí. É um estilo de vida, né? Não deixa de ser. E aí a gente trouxe, então, para dentro do clube, que aí o cliente ganha um cartão e ele apresenta nos lugares e tem ou um desconto, ou boas-vindas, que às vezes um restaurante dá um drink de boas-vindas, né? Pro casal. Chama Clube do Charuto. Clube do Bom Charuto. Clube do Bom Charuto. Então isso também foi uma forma que a gente colocou, achou de agregar parceiros também dessa forma. E aí é usar a criatividade, né, em prol do negócio e do mercado como um todo, né? Exatamente. E o benefício é para o cliente. Porque assim, quem junta para fumar charuto, tá todo mundo de bem com a vida, né? Pelo menos enquanto o cara tá ali fumando. Apagou de novo. Aqui tá um vento danado, então o charuto tá apagando direto. Viviane, a gente encaminhando pro final até mesmo, porque a mulher não para, tem que buscar o filho daqui a pouco. Mas para fechar, o que você tem percebido que o pessoal tá consumindo junto com charuto, né? O que o pessoal gosta ali, talvez um café, um chocolate. Chocolate vai bem também, né, com charuto. Chocolate mais para amargo, 70%, assim, combina super bem. E a gente tem aqui hoje, abrilhantando aqui o episódio, a cachaça Maverick, que é do Bruno Toniato, né? Isso. Que vai ser um convidado, espero que ele já vai topar. Claro, já falei com ele e falou, tô dentro. Eu vou montar essa estrutura na frente dos barris dele, acho que vai ficar muito bacana. Nossa, né? Iluminar os barris com certeza, vai ficar bacana. Você tá convidado também, se estiver tranquilo. Vou lá fumar um charuto lá com vocês. Mas aí cachaça, uísque vai bem também? Pois é. Tem alguma coisa que não, atrapalha? O que é gosto, né? A gente, primeira coisa, sempre que a gente vai falar, aquilo que vai à boca, como eu disse, é o gosto de cada um. Mas eu gosto sempre de colocar a seguinte situação. Charutos, você vai pela fortaleza, ok? Suave, se você vai hoje um charuto suave, você vai para uma bebida suave. Médio, forte. Porque se você tiver um charuto suave e pegar uma bebida encorpada ou média, ela vai destoar um pouco do seu charuto.
Então, às vezes você vai falar assim, não gostei muito do charuto, mas às vezes a combinação não foi muito boa. Sim. Então, a regra é mais ou menos assim. O que vai combinar? As cachaças envelhecidas, rum, né? Whisky, super. Uma combinação que eu particularmente gosto muito. Vinho do Porto. Fica maravilhosamente bem, casa ele é super mais bem. Adocicado, né? Ele é mais pode ser um doce. Tawny, um Rubi, eles Sim. casam bem. Que mais? Um espumante. Eu particularmente amo espumante, porque as borbolinhas, quando elas se encontram na boca, elas limpam o seu paladar. Então, cada hora que você vai apreciar uma puxada nova, entendeu? Entendi. Então, eu gosto muito, acho que eu vou arriscar aí que a boa parte da mulherada vai de espumante. É mesmo? Eu acho. E aí você tem o Negroni, tem o Mojito, né? Aí é a pessoa... hoje os drinks à base de uísque também, que são muito bons. A pessoa tem que ir testando, né? Eu não gosto de colocar... um parâmetro assim, bebe isso com isso, não. Eu acho que a pessoa tem que fazer a sua própria experiência. Sim. Dentro dessa coisa aí de nivelar o médio, forte, suave, para você ter essa percepção aí sua. Perfeito. Porque às vezes eu vou falar a pessoa vai, mas não gostei. Então, eu sugiro assim, faça você a sua experiência. E aí você gostou? Beleza, vai para outra, vai testando, né? Vai testando para ver aquilo que você vai gostar. E vai fumando. E vai apreciando junto. Apreciando. Viviane, queria te agradecer, assim, do fundo do meu coração, você ter disponibilizado o tempo para estar aqui conversando com a gente. Foi muito enriquecedor para mim sair de lá, vir aqui te conhecer pessoalmente, né? E obrigado de coração. E o microfone é livre para você falar e deixar o contato da XYZ. Pessoal que quiser, né, conectar mais com a loja, quiser aprender um pouco mais sobre charutos, a sua página lá tem muito conteúdo, né? O Avelar tá sempre lá. Tem você também postando conteúdo sobre charuto. Obrigado de coração e dá o seu recado aí pro público, que tem muito cliente que vai assistir também, né? Como eu já falei, foi um prazer para a XYZ poder participar do seu podcast. Você sair de lá para vir aqui, né, para fazer isso conosco. E para você que é apreciador, segue a gente no nosso Instagram, XYZ Vitória. Para você que quer aprender, seja mulher, seja homem, vem visitar a nossa loja. Tome muito cuidado com as falsificações, né? Isso é muito importante a gente frisar isso. Dê preferência à tabacaria da sua cidade. Faça o dinheiro circular lá na sua cidade, né? Assim, eu gosto muito de tocar nesse assunto. Enfim, se quiser vir à loja, né? Queria ir lá ser atendido pela Viviane, como foi o caso desse cliente. Vamos marcar. Liga lá para a loja, manda um direct lá no Instagram, eu vou ter todo o prazer em atender, dar dica. Enfim, pode chamar lá, às vezes não sou eu que respondo tudo, mas bota lá, Vivi, me responde aí, que aí eu pego lá pessoalmente e vou te responder. Vai ser um prazer enorme atender a cada um de vocês. Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Foi mais um episódio sensacional. Eu tô ficando meio enrolado, porque eu fiz... Os 2 primeiros foram espetaculares. E o terceiro também. Agora tem que andar mais quilômetros agora para poder... Agora você vai viver outras experiências. Exatamente. E daqui a pouco 2 já aqui em Vitória. Já vou dar um spoiler aqui, 2. Não vou falar da outra não, mas já vai rolar 2 aqui. 2 confirmados aqui em Vitória. Eu tô até pensando em mudar para cá. Eu acho bom, hein? Assim ele vai participar de todos os eventos. Gente, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do papo com a Viviane. Eu adorei, isso aqui tá maravilhoso. Vocês não têm ideia. E até o próximo episódio, que não demore. Um abraço a todo mundo.